Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero cumprimentá-los, cumprimento a população que acompanha a sessão nesta terça-feira. Quero voltar ao tema que iniciei o debate ontem do projeto de lei da autoria do governador, da autoria do Executivo, o projeto de lei 189 de 2021. Esse projeto de lei, ele trata da previdência dos servidores do Estado do Paraná. O governador, depois da reforma da Previdência, aprovada contra a vontade dos servidores no final de 2019. Ele percebeu, depois da reforma, que teremos uma sobra, um superávit, de 14 bilhões 607 milhões, e agora, então, ele disse, não precisamos deste superávit, desta sobra. E aí, esta sobra é nos 70 anos, porque a reforma da Previdência, ao reformular, projetou, então, para até 2092. Então, fez uma projeção de longo prazo. E essa projeção, ela, na ocasião da reforma da Previdência, teria um superávit de 70 milhões. Com a reforma da Previdência, aumentando de 11% para 14% a alíquota paga pelos servidores, aumentando também a alíquota de 11% para 14% paga pelo Estado, e fazendo os aposentados pagar a previdência de uma cota do salário que não era tributada, porque eram isentos até o teto do INSS, o que aconteceu? Então, houve um aumento de mais de 4 bilhões de reais, por conta de aumentar 3% a mais para os servidores da ativa. E para aumentar para os servidores aposentados e ainda cobrar previdência de quem era isento até o teto, 4 bilhões e meio. E mais 6 bilhões e 100 milhões é porque o Estado também teve um aumento, passando de 11% para 14% a sua cota à parte para pagar a previdência. O governo agora está dizendo, não precisamos desses 14 bilhões 607 milhões a mais, vai sobrar. A legislação que trata de previdência no Brasil diz que não precisa dessa sobra. Então ele está ajustando. Então ele mandou para cá esse projeto para que o Estado seja desonerado, mas continua tirando do servidor público, que teve o salário reduzido. Porque ao aumentar 3% da Previdência, diminuiu no salário líquido do servidor. E ao fazer o aposentado pagar a Previdência daquilo que ele era isento até o teto, que é R$ 6.400, ele era isento, então diminuiu o salário desse aposentado ainda mais. E ao fazer os policiais e bombeiros, militares, pagarem previdência, os aposentados pagarem previdência do salário cheio, sem nenhuma isenção, não isenta nem aquele que ganha menos do que o teto do INSS, então o governo agora tem condições de dizer, o servidor público do Paraná estava certo, não precisava fazer essa reforma no Paraná, porque o Paraná não estava com déficit estatuarial. Agora ele está dizendo, não tem déficit estatuarial, tem superávit. E aí, o que ele deveria fazer agora? Foi o que eu propus ontem. O que fez o governo? Acelerou, mandou pôr na hora do dia da manhã o projeto, para votar aqui com rapidez, para não dar tempo de negociar com o servidor. Eu quero fazer um apelo ao presidente da Assembleia, ao líder do governo, ao governo do Estado, a todos os deputados. Não precisamos votar esse projeto com rapidez.
Vamos olhar aquilo que é possível, devolver ao servidor, porque ele foi tirado. Esse superávit que sobra aí foi tomado do servidor, pode ser devolvido, o governo pode corrigir isso em tempo. Não precisa deixar o salário do servidor, tanto da ativa quanto aposentado, tanto civis quanto militares, diminuído por conta dessa reforma, porque houve aqui um equívoco brutal. E o governo agora quer diminuir a sua responsabilidade, desonerar o Estado com esse projeto. Ora, então faça assim, 1/3 desonera o Estado, 1/3 desonera os servidores da ativa, servidores da ativa, outro terço desonera os aposentados. Divide 1/3, 1/3, 1/3. E aí o Estado não vai ter problema, a Previdência não vai ter problema, e os servidores vão ter de volta aquilo que tem direito, porque o salário do servidor foi reduzido, gente. Houve uma diminuição do salário líquido do servidor ao aumentar essa alíquota, sem precisar aumentar. Teve estados que não aumentou. Teve municípios no Brasil que depois da reforma fez o ajuste e diminuiu o desconto da Previdência para o servidor municipal. Ficou melhor do que antes, em alguns municípios, a reforma da Previdência. Por que que aqui nós temos que fazer ficar pior do que foi a reforma no plano nacional? Então esse projeto é a oportunidade que temos de fazer justiça aos valorosos servidores públicos do Estado do Paraná, que atuam na segurança pública, que atuam na saúde, que atuam na educação, que atuam lá na agricultura, que atuam lá nas estradas através do DR, que atuam na assistência social, que atuam na Secretaria de Justiça, que atua nas várias áreas, fazendo a política pública acontecer para quem delas precisam. E a maioria da população paranaense que precisa do serviço desses servidores, dessas servidoras do Estado do Paraná. E os servidores e servidoras, mesmo quando se aposentam, seguem defendendo o interesse público, seguem trabalhando em defesa do Estado, são voluntários em várias atividades. Basta sair por aí e olhar. Estão nas suas igrejas trabalhando voluntariamente, estão nos conselhos de controle social, estão nas associações, nas cooperativas. Depois de aposentados, continuam servindo a população. Por isso, eu quero fazer um apelo aqui, ao líder, ao vice-líder do governo, à mesa diretora, ao presidente da Assembleia, para que não façamos essa votação às pressas. Eu propus ontem aqui, junto com o líder do governo, a gente fazer uma audiência pública, trazer a Paraná Previdência, trazer a Secretaria de Previdência, de Administração e Previdência, fazermos o debate. E aí podemos ter uma solução que seja boa para o Estado, para os servidores da ativa aposentados, civis e militares, e para a Previdência, porque a Previdência não é do Estado, a Previdência não é do governador, a Previdência é do servidor público, é o maior interessado para que ela tenha vida saudável, para que ela sempre esteja lá funcionando e tendo dinheiro para bancar os compromissos que a Previdência tem com os servidores. A Previdência não é do governador, não é dos deputados, a Previdência é do servidor público, para isso que ela foi criada. O servidor público tem o maior interesse de fazer a Previdência ser boa e ser duradoura. Então os servidores públicos estão nesse momento pedindo, solicitando que façamos um debate com eles, porque a Previdência é deles, e junto com eles nós podemos ter uma solução melhor do que esta que está posta aqui no PL 189, que ontem eu fiz um apelo para que a gente pudesse fazer o debate em conjunto com a liderança do governo. E eu quero renovar o apelo aqui, para que não façamos a votação às pressas aqui, porque esse projeto não precisa ser votado com pressa.